De acordo com Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé discordaram sobre João Marcos como companheiro de trabalho, pois ele os havia deixado em Perge, na Panfilha. Assim, Paulo levou consigo Silas ao invés de Barnabé na viagem que fez pela Síria e Cilícia, com o intuito de fortalecer as igrejas. A nossa jornada recomeça no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, após aproximadamente 3 anos exatamente desde que a primeira viagem missionária aconteceu. É bom citar aqui que durante esse intervalo de tempo, os irmãos continuaram em Antioquia, pregando e ensinando a palavra de Deus, até que Paulo, por inspiração, teve aí que empreender uma nova viagem que ficou conhecido como a segunda viagem missionária. A intenção dessa viagem era de visitar aos irmãos nas cidades que ele anteriormente havia passado. Podemos dividir então essa viagem em pelo menos 3 etapas. E a primeira etapa aconteceu justamente na Ásia, isso no percurso de ida. Ainda que em fase de preparação para a segunda viagem, Paulo se nega em levar consigo a João Marcos, o mesmo que na primeira viagem havia causado os problemas. E devido a esse impasse, os dois, Paulo e Barnabé, resolveram então se separar. Com o resultado disso, agora temos 2 equipes para essa segunda viagem, Barnabé e João Marcos e Paulo e Silas. Logo, na primeira fase dessa viagem, Paulo e Silas visitaram a pelo menos 5 cidades importantes ali na região da Ásia. A Síria, visitando ali os grupos de crentes na região norte do país. De lá, seguindo para a Sicília, cidade essa que era a capital de Tarso. Embora não saibamos quais foram os locais dessa província que foi afetado, o que sabemos é que haviam por lá igrejas que já foram estabelecidas desde a primeira incursão. Da Sicília, partiram agora para a cidade de Derbe e Listra. Essas 2 cidades que inclusive foram os pontos finais da primeira viagem missionária empreendida pelos apóstolos. Em Listra, ganharam um novo companheiro, Timóteo, filho de um pai grego e uma mãe judia que havia aceito o evangelho, e prosseguiram visitando as regiões da Frígia e Galácia. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar nas províncias da Ásia e Bitínia, os missionários chegaram a Troade. E em um dos acontecimentos mais marcantes do Novo Testamento, Paulo lá tem a visão de um homem da Macedônia pedindo que eles passassem aquela região e anunciassem o evangelho por lá. E foi assim que o evangelho penetrou a Europa. E começou aqui a segunda fase dessa viagem, justamente no continente europeu. E a passagem de Paulo pela Europa começou na Samotrácia, uma ilha a 33 quilômetros da costa de Troade. De lá, eles seguiram para Neápolis, uma cidade portuária e de grande importância, a província de Filipos. De Neápolis, Paulo e Silas se deslocaram uns 16 quilômetros para o interior, até uma cidade chamada Filipos. Por lá, aconteceram os eventos de maior importância dessa viagem, como por exemplo, a libertação da adivinha por nome Lídia. Esse ato que inclusive gerou uma perseguição ao ponto de Paulo e Silas serem açoitados e presos. Mas até mesmo a prisão teve como resultado positivo ao evangelho, já que foi lá que tanto o carcereiro como a sua família se converteram. Partindo dali, o próximo destino foi a cidade de Tessalônica, ainda que passando por Anfílopes e Apolônia, onde não se detiveram por razões infelizmente desconhecidas. Mas foi lá na cidade de Tessalônica que Paulo e Silas fundaram uma igreja. Essa cidade inclusive era um ponto estratégico para o evangelho. Saindo de Tessalônica, chegaram a Bereia, lugar que ficava a cerca de 80 quilômetros de Tessalônica, onde o evangelho foi bem aceito por lá. Lucas comenta sobre seus habitantes. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim.
Entretanto, os crentes de Tessalônica chegaram lá na Bereia e alvoroçaram o povo contra os missionários, ao ponto de que eles tomassem agora um navio em rumo à Grécia, mais especialmente chegando à cidade de Atenas. Na cidade de Atenas, mais especificamente no Areópago, que Paulo fez um discurso sobre a defesa do evangelho, apologia geral. Porém, o povo, dominado pela idolatria, não aceitou a mensagem pregada. Por isso, Paulo deixou Silas e Timóteo naquela cidade e partiu sozinho para Atenas. Paulo ficou profundamente indignado com a idolatria dos atenienses. Um grupo de estoicos e epicureus começou uma discussão com o apóstolo e ele foi levado ao famoso conselho do Areópago. Paulo havia visto um altar com a descrição ao Deus desconhecido e usou-a como tema de seu discurso aos membros do conselho. Em Atos, Lucas observa que alguns homens se agregaram a ele e creram, dentre eles Dionísio, um membro do Areópago. Paulo seguiu viagem para Corinto, onde encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. A cidade de Corinto ficava num lugar estratégico, uma colônia romana e cidade portuária cosmopolita, conhecida por sua imoralidade. De acordo com o registro de Lucas, Paulo passou 1 ano e meio em Corinto, trabalhando na confecção de tendas e ensinando a palavra de Deus. Sofreu oposição intensa dos judeus que o levaram à presença de Gálio, o procônsul romano da Acaia. Depois de passar 1 ano e meio em Corinto, Paulo navegou para Éfeso, na atual Turquia. Famosa pelo hipódromo e seu colossal templo dedicado à deusa Diana ou Ártemis. Nessa cidade ficou o casal de auxiliares que acompanhou o jovem Apolo, formando então um grupo que preparou o terreno para um trabalho que posteriormente voltaria para lá. De Éfeso, partiram então para a cidade de Cesareia, indo para Jerusalém e por último regressando a Antioquia da Síria. E durante todo esse percurso passaram-se cerca de 3 anos. Exatamente, foram tempos de grande avanço para a igreja, que naquele momento também enfrentava sérias perseguições. Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta. Não consigo ir além do seu olhar, mas Jesus ouviu o meu suspiro. Música, louvor, adoração, palavra e orientação. Culto presencial todos os domingos às 17 horas. Escuta o meu clamor. Participe! Rua São Paulo, número 802, WhatsApp 449-9945-0202. Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná, Brasil. Venha adorar a Deus com a gente. Ajustando, preparando aqui as instalações. Nós vamos trazer a igreja para frente, melhorar o atendimento aqui no bairro. Então você é nosso convidado, a nossa convidada para estar com a gente dos nossos cultos, sempre aos domingos às 17 horas.